Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de fadiga pós-pandemia. Bom, pessoal, esse é um tema que eu falei um pouquinho se eu não me engano, foi no último vídeo que eu fiz, no Top 5, e eu queria muito falar sobre essa questão meio pós-pandemia. E primeiro que, assim, sei lá, no meu ver, não estamos ainda num pós-pandemia, mas estamos num mundo, vivendo hoje num mundo com Covid, né? Então, pra mim, viver num mundo com pandemia, sei lá, eu veria desse jeito. Mas, eu gostaria muito de falar um pouco do que tá saindo dos estudos, porque eu percebo, tanto em mim quanto em muitas pessoas que eu conheço, acontecendo um fenômeno que é a fadiga, das pessoas estarem exaustas e muito cansadas. Eu percebo isso. Por quê? O que é que tá acontecendo, né? Primeiro vamos entender o que aconteceu até aqui e aí daqui a gente procura soluções. Nós vivemos praticamente 2 anos trancados dentro de casa. Então algumas pessoas tinham que sair, não dá pra generalizar e falar de todo mundo aqui nesse vídeo, mas assim, muitas pessoas não ficaram trancadas, tinham que trabalhar e tudo, mas viveram num momento de tensão muito forte, né? Acho que todo mundo ficou muito tenso com isso que aconteceu. Muitas pessoas ficaram em casa, houve um momento que todo mundo realmente ficou em casa, então assim, teve que parar tudo. E não só essa questão do que você estava fazendo, mas eu acho que principalmente a questão do que eu não sei o que vai acontecer agora, né? Eu falei um pouco sobre isso em alguns vídeos, eu vou deixar linkado aqui, que eu acho importante também a gente aprender a lidar com as incertezas, né? Mas era um momento de incerteza extrema. E aí, ok, a gente se adaptou, a gente mudou várias coisas pro bem ou pro mal, enfim, várias coisas assim, foram tempos muito difíceis, mas nós nos adaptamos e de repente tudo volta ao normal. Só que assim, então você imagina, você ficou 2 anos parado, certo? E aí, de repente, começa a vir tudo como se, assim, como se nunca nada tivesse acontecido de errado e tudo muito intenso. Eu digo pela minha experiência, também de outras pessoas, que assim, é muita loucura, né? Então, por exemplo, no meu exemplo, eu fiquei 2 anos parada, não digo parada porque eu fiquei fazendo um monte de coisa, né? Tipo, enfim, dentro de casa, mas trancada, sem sair. E aí, de repente, começou a acontecer todas as coisas. Num primeiro momento, eu fiquei com muito medo, pavor de sair, porque eu não sabia, tipo, será que eu saio? Será que eu encontro pessoas? Como é que... Eu não sabia muito bem como articular. Chegou um momento que eu não tinha muita escolha, porque eu precisava trabalhar, estudar, enfim, fazer todas as coisas que estavam voltando pro presencial. Então, tinha um lado meu que amava tudo aquilo que estava acontecendo, e um outro lado que estava desesperada, né? Tipo, e agora? Será que eu vou ficar doente? Será como que vai ser? E eu acho que isso, por si só, gera um estresse. E eu acho que esse estresse gerou em todo mundo, né? Não só em mim. Algumas pessoas menos, outras mais. Algumas, como eu disse, algumas pessoas já estavam, não pararam, tiveram que continuar e tal, mas viveram esse estresse diariamente, então acabou que aprenderam meio que a viver. Mas quando tudo voltou, meio que, assim, eu vejo que a gente tá vivendo, assim, síndromes coletivas de burnout, síndromes coletivas de depressão e síndromes coletivas de ansiedade. Porque a gente voltou num mundo que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, nem como agir mais, entendeu? Então, assim, pro cérebro, vamos pensar no sentido neurocientífico da coisa, o que aconteceu, né? Então, digamos que a gente criou novos hábitos. Quando eu falo novos hábitos, eu nem tô falando deles serem saudáveis ou não, mas eu tô falando de uma dinâmica, né? De ficar em casa, de ficar com a família, de aprender a lidar, sei lá, de fazer coisas em casa, seja trabalhar, seja estudar, seja, enfim, 1000 coisas. Ou pessoas que não ficaram exatamente todo o tempo trancadas, mas assim, de tomar muito cuidado, enfim, de viver um estresse muito constante. Então assim, a gente se adaptou, o cérebro se adaptou a essa vida. E de repente essa vida mudou tudo de novo, né? E aí? Então assim, pro cérebro é como uma coisa assim... Tudo bem, eu sempre falo nos meus vídeos que é muito bom coisas novas pro cérebro, ele precisa aprender, ele precisa mudar a rotina, então isso é muito importante. Porém,
Isso gera uma carga de estresse muito alto. E de repente, a gente ficou 2 anos, mesmo quem trabalhava e quem saía de casa, mas sem poder ter contato social, e de repente a gente começou a ter muito contato social. Vamos ver todo mundo que a gente não viu, vamos fazer tudo que a gente não fez. Então, assim, isso gera uma exaustão, é super normal. Então, o primeiro ponto aqui é entender que, assim, é normal estar exausto. Isso é uma coisa que vai acontecer, né? A gente precisa entender que, assim, nossa mente, nosso corpo tá se readaptando a essa nova realidade, que é uma realidade em viver com o Covid, é uma realidade é uma outra realidade, não existe um normal, sei lá. É uma outra realidade que a gente precisa se adaptar, então a gente está se adaptando, e nesse momento em que nós estamos nos adaptando, é normal ficar extremamente cansado, sentir depressão, sentir ansiedade. Eu confesso que, assim, em alguns momentos eu falei, ai, cara, eu queria, tipo, a quarentena de novo, porque eu não tô dando conta do tanto de coisa que tem pra fazer. E eu achei super bizarro eu ter essa sensação, essa vontade. Falei, mas como assim que eu não tenho vontade disso? Então, assim, o que fazer, né? Como que solucionar isso? Primeira coisa, como eu sempre digo, ter o entendimento, né? Observar o que está acontecendo, observar seu corpo, observar seus pensamentos, observar os seus momentos e entender que, assim, tá tudo bem você tá exausto, tá tudo bem a gente não aguentar a pressão. A questão é tirar um tempo para si. Isso é algo muito importante. Eu sei que tem família, trabalho, amigos, eu sei que a vida é super corre, mas é necessário tirar um tempo para você. E, assim, tirar um tempo para você, tirar um tempo para si, pode significar 1 milhão de coisas. Para mim, por exemplo, é cuidar de mim. Para mim é ir para academia. Para mim é ficar em casa lendo. Enfim, para cada pessoa é uma coisa. Para uma pessoa pode ser ir por um parque. Para uma pessoa pode ser viajar. Para outra pessoa pode ser ficar com a família. Para outra pessoa. Mas, assim, é importante buscar sempre retornar a si mesmo, né? E fazer coisas que são realmente importantes para você. Isso é uma forma de lidar melhor com a exaustão, né? Procurar descansar é uma outra forma muito, muito, muito importante. Isso quer dizer o quê? Não é só dormir, mas é tirar pausas mesmo, tipo, do trabalho, dos eventos sociais, de tudo, e ficar meio sem fazer nada, sabe? Tá tudo bem. É como assim, nós não somos uma máquina de produtividade, como, sei lá, a sociedade exige, né? Que a gente seja uma máquina de produtividade, uma máquina de motivação, uma máquina de gratidão, gratiluz. Pelo amor de Deus, a gente não é isso. Né? Nós somos, assim, seres que estamos em mutação o tempo inteiro, né? De acordo com o que está acontecendo. Então, assim, tá tudo bem existir momentos em que nós não vamos fazer nada. Ok, é ótimo isso. Então, tira esses momentos para descansar, tira esses momentos para cuidar de si. É muito importante manter esses momentos. Eu nem vou falar rotina, porque aí vai parecer que eu tô querendo falar uma outra produtividade. Não é isso. É a gente entender que isso é importante pro cérebro. O cérebro, ele tem uns momentos em que ele tá disparando cortisol. Quando você acorda, você tem aquele disparo de cortisol. Então, assim, você vai ficar mais estressado, mais animado, mais agitado. E à noite você tem aquela liberação de melatonina, em que você tá se preparando para dormir. Não entenda, o seu cérebro muda o tempo inteiro. Você tem os momentos em que começa a disparar neurotransmissores ali para te avisar, olha, você precisa comer, olha, você precisa descansar, olha. Então, assim, nós não somos estáticos em uma coisa só. Somos essa transmutação, mudando o tempo inteiro de acordo com o que está acontecendo. E isso vai desde acontecimentos, tipo, muito importantes, como acontecimentos que a gente não dá tanta importância, como nascer o pôr do sol, por exemplo. Tudo isso muda a gente, o clima muda a gente, a luz muda a gente. Então a gente precisa começar a observar mais essas situações e como elas nos transformam, como essas informações externas elas mudam a gente. Eu acho que isso é uma forma da gente tentar trabalhar essa fadiga melhor. Então, assim, eu vou deixar os estudos aqui abaixo. Eu gostaria de saber de vocês, o que vocês fazem para trabalhar essa fadiga de vocês. Eu quero saber se vocês estão sentindo isso ou não. Se vocês estão só estressados e nem perceberam que isso está acontecendo, comenta aqui abaixo. E entenda, é normal estar sentindo isso, tira um tempo para você, se cuida e tá tudo bem.
Vamos que vamos. Então é isso, compartilha o vídeo, dê um like, se inscreve no canal. Beijo, boa semana, tchau!